Olá, tudo bem com você? Você é torcedora do Bahia, torcedor do Bahia, tudo bem? Torcedora do Fluminense, torcedor do Fluminense. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo vamos falar sobre técnicos para o Bahia e técnicos também para o Fluminense. Como assim? Essas duas equipes têm técnico, Josa? Gente, tudo bem que tem técnico, eu sei disso. Em geral, jamais eu costumo falar de técnicos para uma equipe que tem um técnico, mas acho que em alguns momentos esses profissionais começam a sinalizar que eles estão apenas meramente de forma formal, né, no comando do banco de reservas de suas equipes. Há sinais que eles começam a apresentar de que o trabalho já se esgotou, né, e quando isso acontece, aí sim eu começo a apontar técnicos sim para essas equipes brasileiras, ainda que tenha um técnico no comando do seu banco de reservas. No caso do Dado Cavalcante, os sinais não são tão, né, não são totalmente, não são sinais que desaprovam, né, na sua totalidade. Alguns sinais aprovam o trabalho do Dado, outros não. Acho, por exemplo, que o Dado é um técnico muito humilde, fruto, por exemplo, também da pessoa que ele é, uma pessoa humilde, muito trabalhadora, muito séria, muito comprometida, merece todo o nosso respeito. Contudo, a gente está falando de futebol competitivo, a gente não precisa gostar da pessoa e tê-lo como profissional na nossa equipe. É uma outra história completamente diferente. Precisamos parar com essa história de amizade no futebol brasileiro, né? É preciso olhar mais para a qualidade técnica do profissional também e assim por diante, né? Acho que o Dado, inclusive, um dos sinais dele, essa humildade dele, ele leva, inclusive, para suas entrevistas coletivas, e aí para mim é um ponto. Quando o técnico, na entrevista coletiva, ele começa a apresentar um jogo que ninguém mais viu, que ninguém tá vendo, completamente diferente, e nunca assume seus erros, esse para mim é um dos grandes sinais que o técnico já não sabe mais o que está acontecendo. O Dado não é esse técnico ainda, ele é muito humilde, como eu disse, mas dentro de campo a sua equipe tem um problema. O jogo do Bahia é um jogo sem identidade, né? Em algumas partidas faz um futebol interessante, em outras não. Em algumas partidas constrói um resultado positivo, em outras não. Às vezes apresenta um jogo até interessante quando não tem bom resultado. E às vezes apresenta um jogo muito ruim quando tem resultado. É uma equipe, por exemplo, que os jogadores dentro de campo às vezes parece que se comportam um pouco à luz do que é o comportamento do seu técnico, à luz do que são as ideias do seu técnico. E nesse sentido eu só vejo confusão. E no Fluminense? Fluminense, meu amigo, o cenário é muito sério. Todos os sinais para mim já mostram que o Roger já não deve mais fazer parte do Fluminense, já não deve mais ser o comandante do Fluminense, não tem punch, não tem condição, gente. Não tem condição para isso, não dá mais pro Roger Machado. Ele é um técnico que fez um grande trabalho no Grêmio, montando aquele Grêmio. Quando o Cecconi trabalhava com ele, Eduardo Cecconi, e acho que ali teve muito, cada vez mais a gente vê isso, que o Cecconi provavelmente foi o cara que montou aquele Grêmio. Porque depois disso, os trabalhos do Roger foram lamentáveis, não tem um bom trabalho até hoje. É outra pessoa, né? Muito interessante, muito bacana, muito legal. E de novo aquele caso, né? O que me importa é que o Roger é uma grande pessoa, um grande ser humano. Eu torço muito para ele, admiro muito ele como ser humano e não estou com demagogia. Realmente admiro muito ele. Ele tem muitas ações aí afirmativas também. Grande Roger Machado. Como técnico, não dá. Não é técnico realmente para o Flu. E o Flu precisa ir atrás. Parar com essas apostas, gente. Parar de seguir com essa insistência em um profissional que mostra que não tem condição. Ah, mas o Fluminense conseguiu, tá aí na Libertadores, conseguiu até se classificar contra o Criciúma na Copa do Brasil, revertendo o resultado. Vamos parar de olhar só para resultado e vamos olhar para desempenho. Porque quando você olha para desempenho, aí vem a surpresa depois, em um jogo mais grande, num jogo realmente decisivo, em que a equipe não consegue absolutamente nada. E aí vão falar, ah, mas o técnico não presta. É o que muitos jornalistas, inclusive, fazem, né? Quando vem um resultado negativo, aí começa a criticar o trabalho, mas não criticava antes. Aqui nesse canal a gente critica antes, porque a abordagem aqui visa, inclusive, fazer com que você, torcedor, sempre tenha um entendimento muito mais profundo do jogo, do que está acontecendo, e se liberte cada vez mais dessas análises, às vezes bem comprometidas, de muitos profissionais aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos falar de técnicos, portanto, para o Bahia e para o Fluminense. Para mim, essas duas equipes hoje precisam realmente de técnicos, ok? O primeiro nome da lista é o Luiz Castro, é um português de 65 anos, acho que muito subestimado até mesmo na Europa, é um técnico muito ofensivo, é um dos mais ofensivos ali do futebol português, um técnico que sabe trabalhar muito bem ali a posse de bola no setor de ataque, é propositivo, gosta de trabalhar com variações, lado de campo, jogo por dentro, a posse muito qualificada, há muito boa associação entre jogadores para gerar ali um caminhar junto, né, aquela coisa, por exemplo, do jogo de posição. Acho que é um técnico que poderia, por exemplo, se o adversário do Fluminense, por exemplo, contratou um técnico português que fez um grande trabalho aqui no Brasil, né? Acho que, por exemplo, se esse técnico cai no adversário do Fluminense, ele faria um trabalho muito parecido ou
até melhor, porque os sinais que o campo mostra do trabalho desses dois técnicos apontam que o trabalho do Luiz Castro talvez seja ainda melhor. Esse cara no Bahia seria um sucesso, gente, seria absurdo, mudaria completamente esse jogo do Bahia, é um jogo muito propositivo e com identidade. No Fluminense é o Flusão sendo elevado a um nível muito alto, sim, muito alto, com o Luiz Castro, né? Porque o Luiz Castro é um grande técnico de futebol. E o Fluminense hoje não tem nenhum pequeno técnico de futebol no comando do seu banco de reservas. Jogo propositivo, muito ofensivo, para mim é um dos melhores nomes aqui dessa lista. Jorge Almirón. O Almirón foi aquele técnico do Lanús que montou o Lanús vice-campeão da Libertadores justamente para aquela equipe do Grêmio. Naquela ocasião o Lanús deu um apagão ali no final, né? Apagão também muito, né, gerado pelo próprio jogo do Grêmio, né? Luan, melhor da América naquele ano, fez um jogão, né? 2 grandes jogos, fez também um grande Libertadores, vamos deixar claro, né? Mas o Lanús ele fez uma Libertadores fantástica naquela edição, né? Inclusive as semifinais contra o River foram 2 jogos espetaculares do Granate, né? E o Almirón foi o cara por trás daquela equipe, muito interessante de se ver. Ele está livre no mercado depois de passagem pelo Elche, não seria caro hoje para o clube brasileiro, é um técnico que geraria muita personalidade para o jogo do Bahia, é aquele técnico que você sabe, existe um time ali, mas também tem um técnico. Sabe Fortaleza? Você hoje, quando você pensa no Fortaleza, vem primeiro à cabeça o quê? O Vojvoda. Seria mais ou menos, o Almirón seria mais ou menos a mesma pegada. Acho que no Fluminense, inclusive, mesmo o Flusão tendo ali muitos jogadores bons, que para mim o Fluminense tem um elenco muito bom, né? É que tem treinadores que não desenvolvem esses garotos. Acho que, por exemplo, que o Almirón, ele não conseguiria ter esse... A gente olhar para a equipe e falar, o Almirón, a gente olharia para a equipe e falar, o Fluminense, de um grande técnico, né? No Bahia a gente olharia para o Bahia e falar assim, o Bahia, né, do Almirón, né? Almirón, técnico do Bahia, mais ou menos essa pegada aí. Porque o elenco realmente do Fluminense é de altíssimo nível, né? O Almirón também seria um técnico bom para essa equipe do Fluminense. Estamos falando também, de novo, do jogo propositivo, de posse de bola, de domínio mental dos adversários e assim por diante, né? Um técnico que eu gosto bastante também é o Eduardo Domingues. Ele está no Colônia de Santa Fé, o contrato dele vai até 2022/23, começo ali de 23. E acho que o Domingues cada vez está melhor, cada vez faz um trabalho mais interessante, cada vez ele consegue apresentar variações ali no seu jogo. É o futebol híbrido, né? Ataque e defesa. Quando trabalha no ataque, sabe fazê-lo muito bem, né? Trabalha muito bem as variações, sobretudo perto da área ali do adversário, né? Ele é um cara muito preocupado, por exemplo, com defesas fechadas, como fazer para lidar com esse tipo de problema. Então é um técnico que pensa muito variação, porque estuda muito futebol. E técnico que estuda muito futebol, claro que vai descobrir formas de fazer com que a sua equipe jogue melhor. Ao contrário de muitos técnicos aqui no Brasil que se acomodam demais. Bom, Daniel Garneiro, gente, é o técnico hoje do Libertad, da melhor equipe do futebol paraguaio no momento, de longe, disparado, os outros ficam anos-luz distante. Garneiro é um técnico extremamente agressivo, é futebol agressivo, é chegado no ataque, lembra muito o Klopp, inclusive, nos bons momentos, né? Porque neste momento ele está até melhor do que o Klopp, na minha opinião, pelo menos o que a gente vê dentro de campo, claro, estou falando isso, guardado todas as proporções de Europa, Paraguai, Libertad, Liverpool, claro, vamos entender isso aí. Mas dentro de campo, a equipe dele hoje resolve mais partidas com uma facilidade muito maior do que a equipe do Klopp, evidentemente. Garneiro é um baita técnico, gente. Às vezes acusado por muitos aí de muitas coisas aí e tal, que não tem nada a ver, porque ele é muito mal-humorado. É o cara que nunca sorri, ninguém nunca se depara com Garneiro sorrindo, porque ele é um cara muito sério, está sempre preocupado com os problemas da sua equipe, não gosta de demagogia. Garneiro é técnico para qualquer clube grande aqui no futebol do Brasil. É técnico para chegar no clube e ficar, na minha opinião, por muito tempo no clube de futebol, construindo bastante esse clube. Então, acho que no Bahia seria um técnico fantástico também, né? Acho que valeria a pena tentar tirar o Libertad, não seria tão caro assim. E uma proposta aí, mais ou menos, vamos lá Bahia, mais ou menos na metade do que vocês pagaram para o Mano Menezes, acho que daria para contratar o Daniel Garneiro. Ou mesmo serve para o Fluminense. No Fluminense também com o Garneiro, aí brigaria de igual para igual no Campeonato Brasileiro, Libertadores, contra quaisquer outros adversários
favoritos aí para conquistar esses torneios, né? Alfredo Arias, esse é o técnico hoje do Deportivo Cali, começou muito ofensivo na carreira, depois ele mudou um pouco o seu estilo a sua forma de ver futebol. A sua equipe hoje, ela trabalha tanto no ataque como na defesa, mais ou menos o que faz o Domingues, então acho que mudou bastante, mas é um jogo hoje que a equipe não leva tantos gols, ele é muito mais preocupado hoje com a defesa do que o contrário. Ele começou a carreira dele trabalhando muito bem no ataque, as suas equipes sabem trabalhar no ataque, e a partir de um certo momento ele começou a se preocupar muito com a defesa. Hoje a sua equipe pratica um futebol misto, defesa e ataque, acho que um ótimo nível também. Arias também poderia pintar por aqui. O contrato dele vai até o final do ano, né? O contrato do Daniel Garneiro com o Libertad do Paraguai, né, vai até o final do ano também, se não me engano, até o final do ano. Almirão, livre no mercado. Luiz Castro, livre no mercado. Olha que interessante. Pablo Repeto, ex-LDU de Quito, está livre no mercado neste momento, é o técnico do futebol defensivo, mas é um treinador que melhor sabe fazer suas equipes saírem do campo de defesa para o campo de ataque, ou seja, é o melhor contragolpe hoje da América do Sul. É um time um técnico que potencializa demais os jogadores rápidos, velozes, mas o contra-ataque é muito bom porque quando a equipe passa para o segundo campo, para o campo de ataque, ela não usa apenas não é um jogo de uma nota só. O jogo, por exemplo, vamos explorar o lado de campo, todo mundo correndo para o lado de campo, todo mundo acionando velocidade. Não é isso só que acontece quando o contragolpe da liga aparece, né? É um tipo de jogo que tem jogo veloz pelo centro do campo também, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro do campo. Tem muita associação, muita presença, muita gente chegando também no ataque. Não chega tanto como o Garneiro, né? A equipe do Garneiro, quando está na defesa e vai para o ataque, é um negócio assustador, não chega a esse ponto. Mas, eu repito, é um técnico que monta muito bem a defesa, né? As suas defesas são muito boas, né? Infelizmente, ele caiu num grupo muito complicado da Libertadores, acabou saindo da competição. Mas e aí ele se desligou da LDU. Depois de muito tempo fazendo um trabalho excelente nessa equipe equatoriana. Acho que vale a pena chegar aqui no Brasil. Eu vejo muito mais como um técnico neste momento para o Bahia do que para o Fluminense. No Bahia esse jogo dele acho que encaixa melhor com o elenco do que no caso do Fluminense. Então o Rebeto para mim é técnico mais para o Bahia do que para o Flusão, tá? Alexander El Cacique Medina, né, gente? É o técnico do Táchira de Córdoba. Aí a gente está falando de um técnico de muita posse de bola, também de jogo muito propositivo. A identidade desse jogo, a identidade mesmo, a identidade de, assim, que assusta os adversários. Mentalmente é uma equipe muito forte, o Táchira de Córdoba, por causa da mentalidade também do seu treinador. É um técnico que estuda muito os adversários, mas não abre mão de levar o mínimo, o básico do que são suas ideias para dentro de campo. Então o Táchira faz dentro de campo sempre pelo menos o mínimo do que pensa o seu técnico e junta um pouco aí com o que é também estudo do adversário, do que é também se adaptar ao jogo do adversário. El Cacique Medina, para mim, hoje é um dos técnicos jovens mais promissores das Américas, um cara que pode perfeitamente aí chegar no Brasil e fazer muito sucesso aí numa equipe como o Bahia, que hoje ainda está um pouco acima do meio da tabela, ou Fluminense, que também mais ou menos a mesma posição as duas equipes. Acho que com um técnico desse, essas duas equipes estariam brigando muito mais ali à frente, perto do G4, ok? Gabriel Milito, técnico do Argentino Júnior, ele tem contrato aí até 2023 com o Argentino Júnior, mas a temporada mal acabou, está começando outra agora, acho que seria o momento para fazer uma proposta. O Gabriel Milito é um técnico que montou uma equipe extraordinária do Argentinos. A gente está falando de um técnico que confecciona jogador, termina jogador, prepara jogador, tira o melhor do jogador, porque quando a gente olha, por exemplo, para o elenco do Fluminense, muita gente pode falar assim, não é um elenco bom, então é excelente o elenco do Fluminense. O problema é que os técnicos não sabem trabalhar a qualidade dos seus jogadores. Uma coisa que a gente precisa entender aqui no Brasil é que técnico tem de ter a obrigação de trabalhar o seu jogador, tirar o melhor do seu jogador. Eles não fazem isso. Eles mandam os caras para jogar, fazem aqueles treinos que às vezes são os mesmos de 30, 40, 50 anos atrás, né? E não desenvolvem o melhor do seu jogador. Então, às vezes, eles até fazem mal para o jogador, né? Porque exige dentro de campo que o cara faça tarefas mínimas, ações mínimas ali para o coletivo, e isso impede com que o cara jogue bem. O exemplo no Fluminense é o Martinelli, que para mim é um dos melhores jogadores do futebol sul-americano. Os volantes do Fluminense são muito bons. O Iago e o Martinelli são muito bons volantes, só que eles jogam sempre no mínimo. Né? Sempre muito pouco. Né? O Martinelli é aquele cara, por exemplo, daqueles passes mais curtos, para lá, para cá, passe mais lateralizado, aqueles passes lá que não levam muito a lugar nenhum.
Controle, a gente olha que claramente e percebe claramente é um jogador que não está encorajado, não é encorajado pelo técnico para fazer uma coisa diferente. Ele é um cara, por exemplo, para dar passes muito mais alongados de qualidade, aqueles passes de muita mais qualidade. Xerém prepara jogadores ali para serem polivalentes, para terem uma compreensão do jogo profunda. Xerém é uma das maiores canteiras nesse sentido, de preparar o jogador para ter um entendimento maior do jogo. Quando eles são entregues para esses técnicos que o Fluminense contrata, o cara não é explorado como sabe. O seu jogo não é tão explorado assim. É como o Daí Helma, o Daí horrível, né? Helma, que para mim é ruim, não é um técnico bom, longe disso, né? Roger Machado e outros. Por incrível que pareça, para mim o Marcão foi o melhor técnico Fluminense aí ultimamente, né? Então eu acho que no Fluminense, por exemplo, esses caras não são muito bem trabalhados pelo técnico. Então o Gabi Milito é esse cara, mais ou menos como o Voivoda no Fortaleza, que sabe trabalhar muito bem a qualidade de cada um dos seus atletas. No Flusão, meu amigo, top. Acho que seria um técnico top. E no Bahia? É o Bahia fazendo um jogo muito diferente, é o Bahia se projetando também no ponto de vista do jogo propositivo para ser uma das grandes equipes no futebol do Brasil, na minha opinião. Agora eu vou falar de um técnico aqui, gente, que ele seria muito caro. Né? Ele muito caro, né? Mas claro, é caro, né? Você acha que o Cruzeiro contratou o Filipão para pagar quanto? 100 mil? 200? 500 mil? Se tiver um papel que foi 700 mil, para mim não foi 700 mil, foi mais. Ah, Filipão foi ajudar o Cruzeiro, esquece, para com isso, gente. Não existe isso, né? Tá, e aí o Bahia contrata o Mano Menezes, não tem dinheiro, né? Mas vai lá e contrata o Mano Menezes. Você acha que foi ganhando quanto lá no Bahia? Quanto ele ganhava no Bahia? 300 mil? Vamos parar com isso. Então, para contratar o Mano Menezes, aí tem dinheiro, né? Mas para buscar um técnico aí tal, aí não tem dinheiro. O técnico que eu tô falando, acho que sim, é muito caro para o Bahia, né? Acho que uma situação, por exemplo, de fazer uma loucura por um Mano, por um Filipão, por outro técnico aí, acho que poderia perfeitamente fazer uma loucura pelo Paulo Fonseca, né? Ex-homem, está livre no mercado, está acertando aí, quase acertando aí com a Major League Soccer, mas ainda não acertou. Acho que poderia fazer uma consulta, gente, para ver o que acontece. Ele ganhava, sim, mais ou menos R$1.500.000 por mês na Roma. Mas é claro que um técnico desse, ele vai baixar o salário para chegar no outro clube. Ele pode perfeitamente até ganhar mais do que isso na Major League Soccer, se realmente tiver uma proposta legal e as coisas derem certo. Mas ele vai reduzir para trabalhar em outra equipe. Da Espanha, de Portugal e também do Brasil, né? O Jorge Jesus ganhava muita grana aqui no Brasil, né? Muito dinheiro mesmo. Então, acho que dá para pensar, por exemplo, um salário em torno de 1 milhão, né? Poderia ser uma proposta, na minha opinião, para ter o Paulo Fonseca. É muito caro, eu sei que é caro, gente, não estou falando que é barato. Mas eu tô falando que, se é pra fazer uma loucura, vamos fazer uma loucura com um técnico que presta, né? Vamos fazer uma loucura, por exemplo, com um técnico que é extremamente antenado com o futebol moderno, que tem um entendimento profundo hoje do que é o jogo. É um cara que arruma muitas soluções dentro de campo para os problemas que a sua equipe tem. Evidentemente que foi boicotado na Roma. Foi boicotado pelo projeto futebolístico que hoje tem na Roma. Mas é um técnico realmente muito diferente. Então eu acho que poderia fazer sim uma loucura por esse treinador. Para finalizar, gente, só dar um recado para vocês. Eu vou abrir um canal junto com meu amigo, o chefe Andrea, né, sobre futebol italiano. E no dia de hoje mesmo, vamos ter vídeos sobre isso, anunciando o canal e já sinalizando para vocês alguns vídeos interessantes, inclusive sobre profissionais que teremos, que poderiam até chegar aqui no futebol do Brasil. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.